Hello, tudo bem? Você sabe os significados da palavra spread em inglês? Vamos lá então. Primeiro, spread pode ser espalhar, propagar, disseminar. Então, por exemplo, the disease is spreading so quickly. Ou seja, a doença está espalhando tão rapidamente. Outro exemplo, we are investing in different areas in order to spread the risks. Ou seja, nós estamos investindo em áreas diferentes para espalhar o risco, no sentido de distribuir o risco. Quem trabalha com investimento sabe que isso é bem importante, né, pessoal? Não devemos colocar todos os ovos na mesma cesta. Mais um exemplo. The payment of the loan is spread over 5 years. Ou seja, o pagamento do empréstimo está espalhado ao longo de 5 anos, ou seja, espalhado no sentido de distribuído, ok? Agora, o segundo significado de spread é ágil. Ágil no sentido de diferença entre dois valores, como taxa de juros ou preços. E aí, no português, a gente também tem um termo que acaba usando a palavra em inglês mesmo, né? Que é o spread bancário, ok? Que em inglês, bank spread, que é basicamente a diferença entre a taxa de juros que os bancos tomam dinheiro emprestado e a taxa de juros que eles concedem emprestado para empresas ou consumidores. E aí a gente tem Brazilian banks have one of the highest spreads in the world. Ou seja, os bancos brasileiros têm um dos spreads mais altos no mundo, um dos ágios mais altos do mundo. E é verdade, né, gente? As taxas aqui são vertiginosas, né? Agora, o terceiro significado de spread é pasta no sentido de comida. Então, por exemplo, do you want some chocolate spread on your bread? Ou seja, você quer um pouco de pasta de chocolate no seu pão? E a gente acaba usando spread, por quê? Porque você pega o pão e você espalha aquela pasta, né? Então, Nutella é um exemplo de chocolate spread, tá? Então, é uma pasta que a gente espalha no pão, né? Quem aí gosta de Nutella aí, me conta. E aí também tenho algumas expressões com spread para você. Então, uma expressão que eu quero te apresentar é spread yourself too thin. Spread yourself too thin, e aí esse yourself você troca pela pessoa ou pela coisa que você estiver falando, ok? Significa tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá? Então, isso não é muito aconselhável, né? Porque o resultado não é muito positivo, geralmente. Porque quando a gente tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo, acaba não dando conta. Então, ou não faz direito, ou não termina também, né? Então, por exemplo, the analysts think the company is spreading itself too thin by launching 3 new business units. Ou seja, os analistas acham que a empresa está tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ou seja, uma indicação de que não vai dar certo, tá? É um sentimento meio negativo, ok? Ao lançar essas três unidades de negócio, ok? E aí tem outra expressão bem interessante também que é spread the word, ok? Então, spread the word é espalhar a notícia. Por exemplo, we've just launched this excellent course. Please help us spread the word. Ou seja, nós acabamos de lançar esse curso excelente. Por favor, nos ajude a espalhar notícia, ok? Disseminar, conte para todos os seus amigos. Então, esse é o sentido de spread the word, ok? E, finalmente, eu quero trazer mais uma expressão para você, é spread like wildfire. Spread like wildfire é espalhar muito rapidamente. Se você traduzir ao pé da letra, spread like wildfire significa se espalhar como fogo selvagem. Então, quando uma floresta pega fogo, por exemplo, se espalha super rapidamente, né? A gente não teve recentemente fogos, né, incêndio na Austrália, por exemplo, e aí rapidamente o fogo se espalha. Por isso que a expressão spread like wildfire significa espalhar muito rapidamente. Por exemplo, did you know that the company will be sold? Aí a pessoa pergunta, né? Então você sabia que a empresa será vendida? E aí outra pessoa pode responder, of course, this news spread like wildfire. The entire company knows it.
Então, claro, essa notícia se espalhou como fogo selvagem, então se espalhou muito rapidamente. A empresa inteira já sabe disso, ok? Então, espero que você tenha entendido os significados de spread e também anotado, né, essas expressões que são bem interessantes e também são usadas no dia a dia no inglês corporativo. Ok? E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários desse vídeo, que a gente terá o maior prazer em te responder, tirar todas as dúvidas da sua cabeça, ok? Thank you very much. Bye bye.